Graça e paz, povo do reino. Passando também, antes de meditarmos na palavra de Deus, lá para lembrar a importância de você ativar o sininho, deixe o seu like. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, compartilhe e se desejar comentar, faça-o. A gente de coração agradece. A meditação de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabemos que esse texto é muito conhecido. Ele está inserido no maravilhoso, grandioso, profundo, riquíssimo Sermão do Monte, que compreende os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Jesus está claramente ensinando aos discípulos e a nós, é claro, a importância de ter Deus em primeiro lugar, a primazia do reino de Deus nas nossas vidas. É a mais alta prioridade da vida, é Deus e o seu reino. Então, de primeira mão, podemos dizer que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, em tudo e em todas as coisas. É muito fácil entender por que o primeiro lugar é de Deus, porque Ele nos criou. Ele é o nosso Pai. Portanto, por direito, Ele deve ter o primeiro lugar nas nossas vidas. O autor de uma obra, ele tem direito sobre a sua obra. O criador de algo, da mesma forma. Então, o primeiro lugar é dele. Buscar o reino de Deus é colocar Deus no lugar primeiro nas nossas vidas. Mas Jesus, quando profere essas palavras, esse texto a gente pode pregar hoje trazendo luz, revelação de uma forma, e noutra ocasião trazer mais revelação ainda no mesmo texto. É assim que é a palavra de Deus. É riquíssima, é uma fonte, é um manancial profunda, inesgotável, né? Então Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus, a primazia do reino. O reino em primeiro lugar, Deus o primeiro na nossa vida. Então, por conseguinte, todas as coisas concernentes, relativas, vinculadas, ligadas a Deus e ao seu reino, é o que nós devemos entender e buscar. Buscar o reino de Deus é viver um relacionamento intenso, crescente e constante com Ele, Deus, focando os ensinamentos de Cristo, os princípios, as virtudes e os valores do reino, e a sua presente realidade em nós, manifestar as coisas do reino na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. Lembrando sempre que, quando se fala em buscar o reino de Deus, o reino já está presente em nós, não fora de nós. Essa busca é uma busca daquilo que já existe dentro de nós. Ele precisa ser estabelecido, construído, edificado. Daí a importância de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para essa implantação em nós. Friso muito bem isso aqui, repetidas vezes, porque ao que parece, para muitos do povo de Deus, do povo do reino, esperam um reino ainda fora. O reino já está em nós, e ele em nós, veremos a realidade final como está estabelecido nos céus e será manifestado na terra no tempo do fim, de fato, o reino de Deus neste globo, a terra, tá bom? Então, buscar o reino de Deus é a gente desejar ardentemente e empenhar tempo, vida, busca da cultura do reino.
princípios, os valores, os mandamentos, as riquezas, as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus. Para ser mais prático, que coisas são essas? Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí vamos aqui, pela própria palavra, acrescentar, além da justiça, buscar o amor de Deus, buscar a paz de Cristo, buscar a graça do Senhor, buscar obedecer ao princípio de perdoar, buscar o perdão, buscar o respeito às pessoas. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem ela foi deturpada, corrompida, bagunçada, atingida, manchada por conta do pecado. O reino de Deus é um reino santo. Devemos buscar santidade, devemos buscar a integridade. São princípios, são valores eternos, valores para a nossa vida aqui, já expressando o reino de Deus em nós. Essa busca requer da nossa parte esse entendimento. Queridos, então buscar o reino de Deus é colocá-lo na nossa vida aqui, nos nossos relacionamentos, de uma forma geral, família, igreja, negócios, trabalho, o dia a dia. É importantíssimo isso. Eu, particularmente, tenho a disciplina, a prática de, nas primeiras horas do dia, cedinho, antes de qualquer coisa, antes do café da manhã ir para a mesa, eu tiro um tempo de oração, de busca, meditação, leitura da palavra de Deus, me coloco ali diante do Senhor. E isso faz toda a diferença, inclusive no decorrer do dia. As primeiras horas do dia, priorizar o reino de Deus, isso é importantíssimo. Isso faz toda a diferença. Então é termos a consciência deste reino em nós. Desejar buscar este reino. Repito, como tenho feito em outros vídeos, é muito mais além do que frequência a cultos, a orações, a eventos no templo, é algo fora. Precisamos investir neste reino, investir tempo, investir lágrimas, investir esforço. A própria Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, uma tradução diz tomado à força. É preciso uma busca de disciplina, de que desejais empenhar-se nisto. Eu quero o reino de Deus, você quer o reino de Deus presente em você. E a presença deste reino dentro de nós será manifesta na nossa vida aqui como um todo, deixando Jesus, o Rei, reinar sobre nós, reinar em nós. Ou seja, buscar as riquezas da cultura do reino de Deus. Claro que isso não anula a nossa cultura terrena, mas no entanto, até onde a cultura terrena não confronta, não vai contra os princípios da palavra, nenhum problema. No entanto, o reino está em primeiro, o reino de Deus em primeiro nas nossas vidas. Quero aqui também frisar, deixando bem claro que quando Jesus diz buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, há um segundo ponto aqui que deve ser frisado. E todas estas coisas, que coisas que estas Jesus está falando? O contexto, versículos 25 e 31, Jesus diz que são estas coisas que serão acrescentadas. As coisas daqui, das nossas necessidades básicas de comer, beber, vestir. Essas três coisas estão aí claras, versículo 25 e 31, você pode ler, tá? Ou seja, Deus está falando, não se preocupem, não coloquem essas coisas em primeiro lugar. Comer, beber, vestir, que vem, é claro, pelo nosso trabalho. A gente consegue suprir as nossas necessidades. Não priorize a vida terrena, a vida aqui
em detrimento da vida espiritual, da vida com Deus, certo? Então o acréscimo é Deus abençoando o nosso trabalho, os nossos negócios, o que nós fazemos para suprir as nossas necessidades básicas. Ou seja, Deus está dizendo, não se preocupem com as coisas daqui. Priorizem o reino, a vida de Deus, Ele em nós, os valores do reino. Eu me lembro que há um salmo, não lembro qual o salmo agora, que diz assim, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Um trabalho, um esforço nas coisas daqui, sem priorizar Deus, você pode até conseguir resultados, mas não deve ser o primeiro lugar. É verdade que não há pecado em ter as coisas aqui. Vou frisar duas coisas também importantes nessa passagem. O ser e o ter. Qual deve vir antes? O ter ou o ser ou o ter? Primeiro, o ser. Quando se busca o reino em primeiro lugar, estamos investindo no ser. Em quem nós estamos investindo? Quem somos nós no reino de Deus? Atente bem. Ser o reino de Deus. Para sermos o reino de Deus, súditos desse reino como somos, precisamos ver como Jesus vê, ouvir como Jesus ouve, ser tudo o que Deus sonhou para as nossas vidas. Ele não é o nosso Criador, o nosso Pai? Ele tem sonhos para nós. Na verdade, nós somos o sonho de Deus. Então precisamos buscar qual o sonho de Deus para a nossa vida. Então precisamos investir em ser santo, ser justo, ser reto, honesto, puro, verdadeiro, fiel, direito, compreensivo, tolerante, compassivo, amoroso, pacífico, humilde, empático, resiliente e vai. São tantas virtudes, virtudes do reino de Deus, virtudes eternas, que precisamos atentar. Isso é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Tá? É claro, não é pecado ter as coisas, desde que o ter não tome o lugar do ser. Não é pecado ter bens, riquezas, farturas, desde que não se ponha a confiança, a segurança, o coração no ter, nas riquezas, no dinheiro. O próprio Senhor Jesus falou assim, aonde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Veja bem, qual é o meu e o seu tesouro? Como súdito do reino, meu tesouro, as coisas do reino de Deus. E a bênção de Deus virá sobre a minha vida e a sua vida, no nosso trabalho, nas nossas atividades, nos nossos negócios, na vida aqui. Deus abençoará, acrescentando, honrando, por estarmos priorizando Ele e o reino dele nas nossas vidas. Buscai primeiro o reino de Deus. As riquezas muitas vezes se tornam dificuldades na vida de muitas pessoas, tá certo? O próprio Cristo falou que os que querem ser ricos, eles sofrerão muitas dificuldades, adversidades, que atrapalharão a sua caminhada em priorizar o reino de Deus. Um certo pregador, pastor, em um de seus livros, ele diz assim, que o dinheiro é um excelente escravo, um excelente servo, mas o dinheiro é um péssimo senhor. Então, resumidamente, priorizar o reino de Deus é colocar Deus em primeiro lugar e as coisas do reino, as virtudes, as riquezas, os princípios, os valores, os mandamentos do reino. Prioridade na vida. Priorizar o reino de Deus é investir no ser, e o ter, nós teremos a bênção de Deus sobre nós. Não seremos dominados pelo ter, mas seremos o ser. Deus abençoe a todos.